E é que você pode dizer que o Santos tem um padrão de jogo, porque olhando os jogos do Santos a gente não consegue enxergar isso, né? A gente não consegue enxergar um padrão de jogo. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogo entre Santo André e Santos. O Santos empatou em 1-1, mas é aquele empate com um gostinho de derrota, né? Porque a gente sabe que nessa reta final de campeonato vencer é extremamente importante pra gente, já que a gente não fez uma campanha tão boa. Mas ao mesmo tempo, mesmo tendo esse empate com gosto de derrota, a gente sabe também que qualquer ponto é válido, então a gente tem que valorizar esse ponto. Mas não dá para simplesmente se contentar em empatar, né? O Santos ontem ele foi a campo com uma escalação um pouco diferente. O Odair optou por 3 zagueiros, então a gente teve a estreia do Joaquim, que estreou muito bem, aliás. Eu gostei muito do Joaquim no time ontem. Ele se mostrou um zagueiro muito veloz também na recomposição. A gente também teve o Bauerman e o Maicon. O Bauerman acabou saindo no segundo tempo, ali no início do segundo tempo. E a gente acabou depois, no segundo tempo, jogando apenas com 2 zagueiros, né? Mas calma que a gente já chega lá. Vamos falar do primeiro tempo, porque o Santos, ele teve alguns bons momentos ali no primeiro tempo, mas de modo geral, deixou muito a desejar, né? O Lucas Lima também estreou ontem e foi a partir dele que se criou as principais jogadas do Santos, né? Então ele conseguia ali criar jogadas no meio campo do Santos que colocaram os nossos jogadores da frente ali em posições boas de finalização. A gente acabou não concluindo a gol. O Felipe Jonathan também chegou a finalizar. O Marcos Leonardo, por sua vez, também em algumas oportunidades teve essa chance. Mas, de forma geral, a gente não conseguiu abrir o placar, mesmo com o Lucas Lima ali tentando armar o time no meio campo. Então, basicamente, de modo geral, ali no primeiro tempo, o Santos ele não foi bem. No segundo tempo, a gente volta um pouco melhor, com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de intensidade no jogo, consegue criar boas chances. O Lucas Lima, inclusive, acerta uma bola no travessão e logo depois desse lance ele é substituído, né? Ele saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Já era previsto que ele sairia nesse minuto de jogo por conta que ele estava um tempo sem jogar e, enfim, tem que recuperar o físico e tudo aquilo que a gente já conhece. Mas ainda assim a torcida não perdoou. Uma parte da torcida chamou o Odair de burro, né? Porque não gostou da saída do Lucas Lima, porque até então ele era o jogador que estava levando o Santos pro ataque. E a partir dessa substituição, o Santos que tinha começado o segundo tempo jogando bem, acabou caindo muito de rendimento. E para piorar, acabou tomando o gol, né? A gente tomou 1-0. E depois disso, o Santos se perdeu totalmente no Santos, porque vieram outras substituições. O Felipe Jonathan, que retornou ao time ontem, também saiu no segundo tempo. E quem foi fazer a lateral, gente, foi o Lucas Barbosa. Então, dá pra se esperar que naquele campo, daquele lado, o Lucas Barbosa sofreu bastante, acabou cometendo muitas faltas por ali, porque ele não é o jogador da posição, não fez a função nunca na vida, então é de se esperar que isso realmente aconteça. Então não tem nem como eu julgar o Lucas Barbosa, porque ele estava numa posição que não era dele. Eu acredito que o Odair ele podia ter optado por um outro jogador ali, né? A gente tinha, sei lá, o Luiz Felipe, ou se soubesse, o Luiz Felipe no banco, colocasse um zagueiro, voltava com 3 zagueiros, um zagueiro fazendo a lateral, ou se tinha essa noção de que o Felipe Jonathan sairia no segundo tempo, porque talvez já era previsto, já que ele tá revoltando agora ao time, ficou muito tempo sem jogar, deixasse o Bauerman no time também, né? Não teria substituído ele no segundo tempo e já tivesse tirado o Felipe Jonathan, né? Se foi por esse motivo. Enfim, haviam outras maneiras de colocar alguém ali naquela lateral e eu acredito que ele acabou optando pela pior de todas, depois de ficar totalmente perdido em campo e tomar muita pressão do Santo André ali, depois que o Santo André conseguiu abrir o placar, o Santos empatou o jogo com um gol de cabeça do Mendonça, que também entrou no segundo tempo. Ele, Lucas Braga, esses jogadores entraram no segundo tempo, conseguiram levar o Santos um pouco mais pro ataque e ele conseguiu então chegar no gol de empate com o Mendonça. E no minuto final de jogo ali, a gente teve o segundo gol nosso na partida do Marcos Leonardo, mas que ele foi anulado por impedimento. Eu não quero ser prolixa falando sobre esse assunto, porque eu acredito que é um assunto que basicamente é falado em todos os vídeos aqui, independente se o Santos ganha ou perde o jogo. Mas eu vou ser bem breve falando sobre isso. Foi o segundo impedimento milimétrico em que a Federação Paulista não solta, não divulga a linha traçada. Dessa forma, acaba surgindo algumas dúvidas na cabeça do torcedor, né? Por que só contra o Santos esse tipo de coisa acontece? Em qualquer outro jogo a gente vê impedimentos milimétricos sendo marcados. E
depois sendo comprovado com a imagem, com a linha traçada. E nos jogos do Santos isso raramente acontece. E só nesse campeonato foram 2 impedimentos milimétricos que não foram mostrados a prova de que realmente estavam impedidos. Ou seja, alguma coisa tem, né? É claro que pode realmente estar impedido, mas quantos lances a gente já não viu de olhar a olho nu assim e falar tá impedido e na verdade não estava, ou ao contrário, não está impedido e na verdade estava. A gente só vai saber mesmo com o traço da linha, mas eles não fizeram isso, não mostraram na transmissão, então até agora a gente tá sem saber se esse lance realmente estava impedido ou não. E muito dificilmente vai saber, né? Porque do lance passado a gente não viu até hoje a imagem comprovando que estava impedido o nosso gol. Mas enfim, gente, é isso. Mais um jogo em que o Santos poderia ter jogado um pouco melhor, mas não conseguiu. O Daniel Ruiz também estreou ontem, mas ele acabou entrando no momento do jogo em que o Santos estava totalmente perdido em campo, então é difícil analisar um jogador que acabou de chegar no elenco, tá tentando entrosar, tentando entender como a equipe joga. Se é que você pode dizer que o Santos tem um padrão de jogo, porque olhando os jogos do Santos a gente não consegue enxergar isso, né? A gente não consegue enxergar um padrão de jogo. Isso passa um pouco pela mão do treinador. No segundo tempo, o Santos ele acaba sendo totalmente desmontado, os jogadores entram em posições que não são a deles. Eu sei que o nosso elenco não é tão recheado assim, a gente estava sem os nossos laterais que foram expulsos no jogo passado, mas ainda assim eu acredito que há opções melhores para improvisar do que as que ele acaba usando. Eu sei que a culpa não é 100% do treinador, mas nesse momento é ele que tá ali, é ele que toma as decisões. Então, assim, a culpa vai cair sobre ele. Por mais que o time não esteja dando o seu melhor em campo, ontem o João Paulo, ele saiu, acabou dando a entrevista no final do jogo, porque, enfim, ele foi eleito o craque da partida, e ele estava visivelmente chateado, irritado, descontente com o empate, porque, como eu disse no início do vídeo, foi um empate com gosto de derrota. A gente sabe que na situação que a gente tá e no momento do campeonato que a gente tá, a gente não pode se dar o luxo de empatar um jogo e sair falando feliz, tipo, ai, empatamos fora de casa e tá bom. Não, não tá bom, não é o suficiente, o Santos precisa de mais. E até o momento não tem conseguido mostrar, né, esse mais. Joga um jogo bem e depois joga uns 4, 5 jogos muito mal. Então a gente não pode sobreviver de 2 vitórias em 8 jogos. É muito pouco pro Santos. Na verdade, são 2 vitórias em 9 jogos, né? Porque faltam 3 rodadas para terminar a fase de grupos. A gente, assim, é muito difícil a classificação. Não é impossível ainda até esse momento, mas é difícil, até porque a gente também tá se preocupando com outra coisa, né? Não é nem com a classificação, é mais para se livrar de algo pior ali no campeonato. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da partida. Eu acho que muito dificilmente vocês gostaram, porque, enfim, o Santos não jogou bem mais uma vez. Deixou muito a desejar, embora tenha tido momentos ali de boas jogadas, de uma forma geral, e é o que realmente conta. O Santos não foi bem mais uma vez. E se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!